Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Educando comigo, William Borges. Hoje os meus convidados é a turma da Escola Silvia de Paula Leite Bauer, dentro do Ouro de Café, em que nós temos como tema as grandes invenções. E eles trarão ali, a partir de suas pesquisas, suas descobertas, um pouco de cada uma dessas invenções e um pouco conversando aqui com a gente sobre como é que as grandes invenções do passado nos ajudam, nos auxiliam no que nós conhecemos como globalização. Só lembrando que o termo globalização é um termo que vai surgir apenas no ano de, apenas no ano de 1980, quando nós temos ali os Estados Unidos criando essa nomenclatura, mas que para geografia, para as pessoas que estudam a questão da globalização, esse termo já existe, o termo só existe em 1980, mas na prática ele já existia há muitos séculos anteriores, como por exemplo na época das grandes navegações, em que a chegada dos portugueses à América, a troca de produtos, a exploração desses produtos para outros meios, essas negociações que desenvolveram e desencadearam o mercantilismo, depois o surgimento do capitalismo, tudo dentro desse período. Então é muito importante a gente entender nesse processo que pede no currículo em ação que a gente fale um pouco dessas grandes invenções e, óbvio, a sua importância para o dia de hoje e, claro, depois para finalizar, vem dessa importância dentro do espaço da globalização. Vou falar como surgiu a bússola. A bússola provavelmente foi criada na China, no século I, diferente do que conhecemos hoje. Naquela época, protótipo, a bússola foi criada em um prato quadrangular que representava a Terra sob ele, ele foi colocada em uma espécie de colher. A bússola é um instrumento de orientação que conta com a presença de uma agulha imantada em um desenho de uma rosa dos ventos. Ela auxilia a orientação pelo espaço geográfico por meio da identificação das pontas cardeais, colaterais e subcolaterais. Qual é a utilidade da bússola? É a utilidade no deslocamento pela superfície para encontrar direções, por bem como conhecer a posição de determinado ponto com relação ou uma referência no seu. Quanto fica uma agulha magnética que funciona como um ímã. Centro fica uma agulha magnética que funciona como um ímã e aponta sempre para o polo norte geográfico da Terra. Quem inventou o carro? Leonardo da Vinci projetou e Siegfried Marcos inventou. Para que ele foi inventado? Para transportar pessoas e cargas. Quando foi inventado? No século XV. Onde foi produzido? A invenção foi na Austrália e o modelo foi na França. Quem compra? As concessionárias. Ainda existe? Sim, estão cada vez mais modernos e atualizados. Curiosidades sobre o carro. Mais de petróleo produzido no mundo todo é consumido por carros. Quem fabrica mais carros é a Toyota, 13 mil unidades por dia. É também a marca mais adquirida no planeta. A Ferrari é o modelo industrial menos fabricado no mundo, 4 carros por dia. Aqui é a Cecília Maia, fazendo um trabalho de geografia do 7º A. Onde é produzida a agricultura? É comum em países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Quem compra a agricultura? Mercados e empresas. Quem inventou a agricultura? Os chineses já inventaram, orando, incentivados pelo imperador Zheng Wang. Para que foi inventado?
para eles comerem melhor e se tornaram mais prósperos. Os primeiros grupos de agricultores. Oi, eu sou o Rian, do 7º ano A, e eu vim falar um pouco sobre a carroça. A carroça foi feita. A carroça servia para, basicamente, puxar cargas pesadas de um lugar para o outro com mais facilidade. Ela era feita por tração animal e ela foi um, uma das grandes invenções mais importantes, fazendo que o carro fosse criado e ajudando na base econômica. Isso é só. Oi, gente, eu sou o Thales do 7º A, número 38, e eu vou falar um pouquinho sobre a evolução da carroça. Tudo começou quando as pessoas puxavam suas mercadorias nas costas, puxando mesmo. Suas mercadorias, seus alimentos, suas coisas em si, puxava tudo à mão. Era só uma caixinha com 2 pedais de madeira e puxava. Com o tempo, quando criou a roda, um homem pensou que, não vou falar quem inventou, porque depois é o Luiz que vai falar, que ele vai falar um pouco mais sobre essa pessoa. Ele falou, por que não? Vou colocar a roda. Ficou muito mais fácil das pessoas se locomoverem com ela. E assim, aí ele falou, não, ainda não está bom. Vou colocar cavalos. E foi assim, a revolução não foi tão grande, mas já foi uma bela diferença naqueles tempos. E você não vê mais carroças hoje em dia. Por quê? Porque já tem meios de transporte, como carros, como caminhões, outros meios de transporte. Mas isso não quer dizer que a carroça não é importante também. Porque se não fosse a carroça, eu acho que eles não teriam ideia como fazer um outro meio de transporte. E é isso, essa é a parte do meu trabalho. Bom, eu sou o Luiz Gustavo, do 7º A, número 27. A minha parte é quem inventou a carroça. Um homem nômade, na busca por alimento, tinha como meio de locomoção suas próprias pernas. Com a com o surgimento da agricultura, originando as aldeias, o transporte começou a nascer e durante séculos seria realizado por tração animal. Por volta de 3500 a.C., com a roda, apareceram as carroças. Oi, eu sou o aluno Caio Emanuel, do 7º ano A, e eu estou no grupo da carroça. E eu ia falar onde você pode se encontrar uma carroça. Bom, primeiramente eu trago que, a carroça ela é muito fácil de se encontrar. Isso vocês sabem. Mas vocês sabem onde encontrar uma carroça? Eu vou deduzir que não. Então, a carroça ela pode ser encontrada em zonas rurais, em pequenas vilas e cidades. E como meus amigos provavelmente já falaram, ela é muito, ela é muito importante para transporte. Hoje em dia não é tão utilizada, mas antigamente era muito utilizada para transporte de alimentos. Pelo menos é o que eu imagino. E eu espero que vocês tenham uma boa noite. Muito obrigado. Tchau. O começo de tudo. A máquina de escrever surge como primeira tentativa em 1714, com o engenheiro inglês Henry Mill, a que se seguiram inúmeras outras. Em 1808, Pellegrino Turri criou uma máquina para facilitar a comunicação com pessoas cegas, usando um teclado para escrever. Em 1829, foi a vez do norte-americano William Austin Birch patentear uma máquina chamada tipógrafo, que, em comum com muitos outros modelos antigos, é listada como a primeira máquina de escrever. A máquina de escrever foi criada em que propósito? A patente mostra que essa máquina foi realmente criada e que ela tinha como objetivo imprimir ou transcrever letras em um pedaço de papel, sem precisar escrever à mão.
A máquina permitia datilografar as letras do alfabeto e os sinais ortográficos. Um pedal era utilizado para trocar de linha. Quais benefícios a máquina de escrever trouxe à humanidade? A invenção da máquina de escrever revolucionou a sociedade e todos os segmentos ligados à escrita, até então feita de forma manual. Inventada e desenvolvida na segunda metade do século XIX, contribuíram para o desenvolvimento das comunicações da época e também para a entrada da mulher no mundo dos negócios. Quando foi criada a máquina de escrever elétrica? Em 9 de maio de 1957, a indústria apresentou na feira de equipamentos em Hanover a primeira máquina de escrever elétrica. Foi uma inovação que facilitou enormemente o trabalho dos datilógrafos. Porque a máquina de escrever parou de ser usada? Principalmente o motivo é o preço. Enquanto o computador novo com impressor dificilmente sai por menos de R$ 2.000. E a máquina de escrever eletrônica está sendo vendida no Brasil por R$ 525. História do moinho. O moinho de água era conhecido na Ilíria desde o século XI. Na Ásia Menor desde o século I. Assim existiu no mundo romano, onde foi construído pela primeira vez. Os romanos substituíram as antigas rodas horizontais pelas rodas verticais com uma engrenagem que realizava o eixo horizontal da roda ao eixo vertical. Um moinho é um mecanismo. Bom, pessoal, então a gente vai fazer a questão das grandes invenções. E eu queria ouvir de alguém que gostaria de falar, que falasse qual a importância das grandes invenções para o nosso dia a dia. Será que alguma delas influencia a nossa vida? Para, facilitar nosso dia. Eu tô trabalhando de vender alguma coisa, eu preciso de vender na rua. Eu preciso de um meio de transporte para vender essas minhas coisas, isso vai facilitar o meu trabalho. Caio? Olha, podemos colocar que as grandes invenções, podemos colocar que são várias invenções. São várias invenções que podem nos ajudar no dia a dia, como o Thales falou, como os meios de transporte, como tarefas domésticas, como trabalho. Em tudo pode ser utilizado uma invenção no nosso dia a dia. Que todas as grandes invenções foram feitas para, facilitar a nossa vida e, no trabalho, economicamente, e também facilitar e dar um pouco de prazer no que a gente faz hoje em dia. Muito bem. Temos aqui mais o Luiz. Bom, por exemplo, quando... Peraí, vem pra cá que ele tá com o microfone, tá na frente do negócio. Quem tá aqui sabe que a professora de matemática, por exemplo, mandou a listinha lá pra gente fazer. Por exemplo, eu esqueci a lista na minha casa. Daí, como o celular é via satélite, ou seja, toda vez que a gente tem sinal, é por causa que o satélite manda um sinal pra gente. Daí, eu logo mandei uma mensagem pro meu irmão, via satélite, ele me respondeu, e daí ele conseguiu trazer pra mim a minha lição. Muito bem. Então aqui a gente teve algumas impressões sobre a questão. Tem mais uma aqui. Deixa eu passar para cá. Alexander, pode falar. Sobre que é a mesma coisa que o Luiz falou. A gente consegue conversar com a pessoa em longa distância e quando a gente, precisa de ajuda, é só ligar para um número que pode ajudar a gente. Muito bem. Então, aqui a gente ouviu algumas contribuições aí sobre as grandes invenções. Vamos aqui mais um. Guilherme, pode falar. Então, as grandes invenções, elas facilitaram muito, tanto no quesito de comunicação,
quanto facilidade para fazer as coisas no dia a dia. Por exemplo, eu tô querendo vender um patins que eu tenho em casa que eu não uso mais. Aí você coloca lá na internet e você pode vender pela internet. Muito bem. Então tivemos mais uma fala aqui muito interessante. Então a gente tem diversas contribuições e percebemos que essas grandes invenções contribuem para o nosso dia a dia. Se a gente pensar em algumas delas, o satélite e a internet estão, como o Luiz disse ali, estão totalmente interligadas, né? E ajuda demais. A gente tem outras que, apesar de serem antigas, elas vão dar origem a novas invenções. Por exemplo, a carroça, depois, querendo ou não, ela vai trazer como ideia a questão do que o grupo das meninas ia falar ali, que é sobre os carros. Querendo ou não, é uma grande ajuda, uma grande contribuição também. Pode falar, Caio. Então, assim, a gente tem essas contribuições. A bússola também. Antigamente, se você se perdesse, você não tinha muito como se localizar. Então, isso também ajuda na hora de melhorar a questão desses mapas. Então, também a gente tem essas contribuições. A máquina de escrever, querendo ou não, a gente pode considerar até como a primeira ideia de um computador, né, de digitar aquelas informações que a gente tem. O telefone. O telefone é uma das coisas que a gente mais utiliza na nossa vida, no nosso dia a dia. Apesar de que hoje em dia acho até muito difícil falar que a gente usa para fazer ligações no dia a dia. Não sei se vão concordar, mas eu vejo que hoje o telefone ele perde um pouco dessa conexão. Pode entregar aí que eu já pego já. Então, ela acaba fazendo essa contribuição. Então, hoje, a ideia do telefone, ela se modificou. A gente tem a ideia das caravelas, que são as primeiras embarcações. Sem ela, a gente não teria a descoberta do Brasil, a descoberta da América. Então, também são contribuições um pouco diferentes. Então, o que a gente conclui aqui, pela fala de vocês, sem as grandes invenções, a gente não teria o que a gente está discutindo nessas aulas que tem como tema a globalização. Sem essas invenções, a gente não tem a globalização, né? Que é essa ligação do mundo, de forma digital, de forma processada, mais rápida. Até a fala do Guilherme ali foi bastante interessante, porque está ligado ao que a gente está discutindo. Se eu quero vender um produto, hoje é muito fácil. Seja um produto direto da fábrica, ou seja um produto que você utilizou, que não te serve mais, mas que ainda pode servir para outra pessoa. E aí, estou precisando de dinheiro, eu vou lá e publico no Facebook, publico na OLX, no Mercado Livre. Então a gente tem uma série de situações que a gente mesmo pode se tornar um vendedor. Poxa, eu estou querendo um PlayStation 5, eu tenho um 4. Eu já tenho metade do dinheiro, então eu vou pegar e vou vender o meu PlayStation 4 pelo valor, para completar o valor que eu preciso para ter um PlayStation 5. Sendo que, para outra pessoa, certamente ainda vai ser mais barato que o PlayStation 4, ela não tem condição de comprar pelo valor real, então ela vai lá e compra e todo mundo fica satisfeito. Então, realmente, esse processo das grandes invenções são responsáveis por isso. Então, aqui a gente finaliza a questão do nosso podcast. Agradeço a contribuição de todo mundo e muito obrigado, e a gente se fala aí nas próximas oportunidades. Então, depois da gente ouvir um pouco das grandes invenções que colaboram de certa forma com o desenvolvimento do termo, da coisa que a gente está vendo, que é esse sistema de globalização, e ouvindo os meus convidados, os meus alunos da sala do 7º A aqui da Escola Silva de Paula Littbauer, os meus convidados do primeiro episódio, o episódio de estreia, a gente conclui exatamente o ponto que eles colocam. As grandes invenções são realmente extremamente importantes e elas vão evoluir, vai permitir que a gente tenha transportes mais rápidos. Então você precisava começar nas caravelas, você precisava da bússola para desenvolver, para crescer mais na questão de localização.
E óbvio, tudo isso tem influência na questão também das entregas, como carros também, que outros meios de transporte, né? Você vai ter importância, querendo ou não, dentro das grandes invenções para chegar nas televisões, na internet. Então o nosso mundo é globalizado, que subentende-se então que o mundo está totalmente interligado, tanto que a gente hoje consegue, sabe, se acontecer alguma coisa no Japão, em instantes a gente fica sabendo aqui no Brasil através das redes sociais. E antigamente seria muito, mas demoraria um pouco mais para a gente saber essas informações. Então o mundo globalizado tem os seus pontos prós e seus pontos contras, que será a papo dos próximos podcasts, que a gente vai trazer um pouquinho dessa importância da globalização, como é que se enxerga o sistema globalizado, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então eu agradeço a participação de todos e você que esteve nos ouvindo aqui, espero termos agregado um pouco mais para o seu conhecimento. A gente se vê no próximo Educando.